Por estes dias, com Joel Colete, começamos sempre esta viagem aqui no Porto Canal com uma efeméride, mas para já dar novamente as boas-vindas. Joel, bem-vindo a esta viagem que fazemos sempre todas as semanas e começamos, o nosso ponto de partida é sempre uma efeméride. Qual é que é desta semana? Bom, esta semana começa no dia 14 de julho, o Dia Nacional de França, mas é muito mais do que isso. 14 de julho, a tomada da Bastilha. É uma data incontornável na história mundial. O que é isso da Bastilha? A Bastilha era a grande prisão em Paris e que num dia 14 de julho de 1789 é tomada pelos revoltosos, dando assim início à Revolução Francesa, ao início do fim do regime absolutista, pugnando por uma Constituição e por aquilo que serão os direitos do homem e do cidadão, que de resto, logo no mês seguinte, em agosto de 1789, serão proclamados na Assembleia Constituinte, a Assembleia que vai redigir a Constituição e que, como vemos aqui nesta imagem, vai então de imediato definir quais são os direitos do homem e do cidadão. É uma revolução marcante, e tão marcante, Ana Rita, como sabes, nós na história, às vezes para facilitar os discursos, criámos umas gavetas, a divisão da história em diferentes períodos. Nós encontramos atualmente naquilo que foi definido como época e idade contemporânea. E qual é o acontecimento que marca o início da nossa idade contemporânea? Pois bem, é este 14 de julho de 1789, porque de facto é um momento importantíssimo, é uma profunda transformação em relação ao período anterior, que nós chamamos a Idade Moderna, e que tinha sido muito caracterizada, de facto, por esse poder centrado na figura dos reis e que agora era posto em causa. Claro que também temos que reconhecer que, claro, para nós, europeus, é incontornável a Revolução Francesa, mas há que reconhecer que, bom, ela não cai do céu pura e simplesmente. Há todo um contexto, toda uma série de décadas anteriores, no século XVIII, que se tinha caracterizado por um grande desenvolvimento das ciências naturais, científicas, das ciências naturais, como é evidente, mas também das ciências sociais, do pensamento social e político. E, enfim, de uma forma notória, estas reflexões, estes pensamentos sociais acabam por influenciar também esta perspectiva de uma sociedade mais justa, assente em regimes mais democráticos, livres, assentes numa Constituição, num Parlamento, acabando com os privilégios da nobreza, com os privilégios do clero. E daí os direitos do homem, e todos nascem iguais em direitos e oportunidades. Mas dizia-te que, por vezes, nós, de uma forma muito europeísta, olhamos muito para o nosso umbigo e, claro, para nós, esse momento crucial é a Revolução Francesa. Mas há que reconhecer que, de facto, ela acaba por ser o reflexo de todo esse pensamento que tinha marcado o século XVIII, o século das luzes, do iluminismo, do pensamento, e que tinha já dado, em parte, origem a uma outra importante revolução, a Revolução Americana. A revolução que tinha levado à independência dos Estados Unidos, que eram já uma república, antes de aparecer a República Francesa. E, portanto, são dois momentos cruciais, mas, de algum modo, consubstanciados nesta data, o 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha, que vai explotar, então, a Revolução Francesa. Ora, Joel, vamos seguir alinhamento, mas continuamos com uma efeméride que tem como protagonista o Museu da Misericórdia do Porto. Faz 10 anos, precisamente. Sim. Claro, não é tão antiga quanto a Revolução Francesa, mas não deixa de ser já uma efeméride. São 10 anos daquele que é um dos mais importantes museus da cidade do Porto e, eu diria, do país, ali localizado bem no coração da cidade, como podemos ver, na Rua das Flores, e já está aberto, de facto, há 10 anos. Estamos a falar de um museu, de uma instituição que tem mais de 500 anos. E, portanto, muita gente pode pensar, quando passa ali pela Rua das Flores e olha para o histórico edifício, foi durante séculos e séculos a sede da Misericórdia do Porto e, desde há 10 anos, o seu museu, muita gente pode pensar, Misericórdia, questões religiosas, é um museu de arte sacra. Bom, se fosse só um museu de arte sacra, não deixaria de ser importante. Mas gostava aqui de chamar a atenção, particularmente aos portuenses,
que são 500 anos, de facto, de uma longa história. E se pensarmos que as primeiras instituições hospitalares, as primeiras instituições de ensino na cidade, as primeiras instituições, enfim, de apoio aos presos, de apoio a uma série de pessoas com dificuldades físicas as mais diferentes, temos sempre por trás a misericórdia. Porque isto do Estado de providência, isto do Estado resolver ou procurar resolver uma série de problemas sociais, é algo muito, muito recente do ponto de vista histórico, particularmente desde o século XIX. E por isso, durante séculos, foram as misericórdias, e particularmente no Porto, a misericórdia do Porto, que resolveu muitos desses problemas, procurou dar resposta. E por isso, visitar este museu, que agora comemora 10 anos, é, com efeito, percorrer muita da história da cidade. Estamos a ver uma imagem daquela que é uma das mais belas salas deste museu, e Ana Rita, deixa-me dizer que não só estamos aqui a evocar o 10º aniversário, mas também aproveitar para chamar a atenção dos espectadores que o Museu da Misericórdia do Porto está a iniciar um conjunto de iniciativas para assinalar este seu 10º aniversário, e a primeira já esta terça-feira, com a inauguração de uma exposição temporária sobre os retratos, a Galeria dos Retratos dos Benfeitores, e por trás de cada benfeitor há também inúmeras histórias marcantes para a cidade. Mas esta sala, em especial, é muito, muito interessante, porque ela guarda aqui uma belíssima pintura dos inícios do século XVI, de um mestre flamengo. Eu vou pedir à Regi para nos colocar uma imagem seguinte, onde vemos mais pormenorizadamente esta imagem. E é uma imagem como dizia, de um mestre flamengo. Olha, da mesma forma que há pessoas que vão de propósito a Paris para ver a Notre-Dame, claro que o número não é igual, mas há pessoas que vêm de propósito ao Porto para ver esta pintura. É, indiscutivelmente, a mais importante pintura que existe na cidade do Porto. Chama-se Fons Vitae, em latim, a fonte da vida. E percebemos porquê. Porque o elemento central desta pintura é Cristo crucificado, e das chagas de Cristo escorre o sangue que é recolhido naquela taça. E, portanto, é o sangue que dá a vida eterna e, por isso, a fonte da vida. Mas um dos grandes motivos de interesse deste quadro é esta circunstância de, aos pés de Cristo, à volta da fonte da vida, vermos retratado o rei da época, que sintomaticamente tinha sido o rei que tinha criado as misericórdias. Não a de Lisboa, mas depois as restantes, ou que tinha apelado aos homens bons do país para criarem as misericórdias, que é o rei Dom Manuel I. Ao seu lado está a rainha, e ao lado destes estão os príncipes, as princesas, o bispo de Lisboa, os altos dignatários da corte, portanto, toda esta gente beneficiando da fonte da vida. Ora, há 10 anos, quando foi inaugurado este edifício, e eu pedia que nos colocassem a imagem seguinte, quando foi inaugurado o museu foi também inaugurado com esta escultura que podemos observar na fachada. E seguramente que muitos portuenses, quando passam pela Rua das Flores, ficam ali um bocadinho olhar de modo estranho para esta escultura. Ora, esta escultura de Rui Chaves, um dos nossos grandes artistas escultores contemporâneos, já ganhou o Prémio Pessoa, é uma escultura de Rui Chaves. E a escultura, em boa verdade, começa não no lado exterior da fachada, mas no lado interior. O que é que nós temos aqui? Se repararmos bem, é um elemento líquido, não é? Que está a jorrar, que está a pingar. Ora, a escultura começa lá dentro, junto da pintura. E a ideia é, mas esta fonte da vida é um exclusivo do rei, da rainha, dos príncipes, do bispo e das altas figuras da corte? Não. A ideia é que esse jorro de sangue cruza a parede e está a derramar-se pela cidade, a espalhar-se pela cidade, porque afinal é isso que há mais de 500 anos a misericórdia faz, é ir em socorro, é ir, enfim, com a sua missão espalhada por toda a cidade. E daí o profundo significado desta escultura de Rui Chaves, e que vale a pena evocar, agora que estamos a evocar o 10º aniversário desta escultura e, claro, o 10º aniversário da instituição, o Museu da Misericórdia, que a abriga. E é uma boa curiosidade. Ora, e do Museu da Misericórdia do Porto, vamos para o Museu Nacional Soares dos Reis, que tem também uma curiosidade que nos remete precisamente para este objeto do mês. Qual é que é este objeto? Olha, Ana Rita, o objeto deste mês é uma caixa de tabaco, mas uma caixa de tabaco cerâmica. Como o próprio nome indica, o Museu Nacional Soares dos Reis todos os meses coloca um objeto em destaque.
e quase sempre não é um objeto da exposição permanente, daquela que nós vamos lá em qualquer dia e vemos esse objeto. Não, são objetos que estão nas reservas e, portanto, é uma possibilidade de, durante um mês, ver um objeto que normalmente não está exposto. E o que é muito interessante é que o Museu Nacional de São João dos Reis, há já algum tempo, que esta escolha do objeto do mês não é o museu, não são os técnicos, não é o diretor do museu que escolhe o objeto, é o público. O museu colocou à consideração umas largas dezenas de peças e foi o público que votou qual era a peça que gostaria de ver durante um mês exposta, com explicações, visitas, conferências sobre esse objeto. E este mês temos então esta caixa de tabaco de cerâmica japonesa de Sumida Gava. Eu espero estar a pronunciar bem, porque não confesso que não sei. Sumida Gava. Sumida Gava é uma técnica, enfim, uma produção de cerâmica dos finais, arranca nos finais do século XIX. Foi muito popular por ser, e produzida propositadamente para exportar para o Ocidente. A partir do grande bairro cerâmico de Tóquio, no Japão, e era muito conhecida exatamente pela sua exuberância, muito colorida, muito figurativa, como podemos ver aqui nesta caixa de tabaco. Esta peça, Ana Rita, tem aqui uma particularidade interessante, sabes? É que, em boa verdade, ela não é da coleção do Museu Nacional Soares dos Reis, mas pertence a um espaço museológico que está sob a tutela do Museu Nacional Soares dos Reis, que é a Casa-Museu Fernando de Castro, na Rua Costa Cabral. É um espaço, infelizmente, ainda pouco conhecido dos portuenses e das pessoas aqui da área metropolitana, e que é uma verdadeira surpresa. O Fernando de Castro foi um grande colecionador e a casa dele é de facto um museu. Nós temos muitas casas-museus, que são casas que nos retratam o ambiente da personalidade que ali viveu. Aqui, não deixando de retratar, obviamente, o Fernando de Castro, mas a própria casa era um museu, porque em vida ele vivia no museu, era um grande colecionador e é um espaço mesmo muito, muito interessante, surpreendente, porque estamos ali na Rua Costa Cabral, aparentemente é uma casa normal, entramos e somos completamente esmagados pelas coleções de arte, aí sim também de arte sacra, salas e salas cobertas a talha dourada, enfim, e muitos objetos. E para a sua coleção de peças orientais, a determinada altura o Fernando de Castro adquiriu esta caixa de tabaco desta cerâmica Sumida Gava. Para termos a certeza de como é que isto se pronuncia, olhem, uma das hipóteses é ir a uma das sessões comentadas pelos técnicos do museu, que seguramente saberão dizer corretamente o nome desta cerâmica. Elas vão ter lugar no dia 17, à 1h30 da tarde. É muito apostar nas pessoas que trabalham ali, perto do Museu Nacional Soares dos Reis, e que à hora do almoço poderão ter ali, em meia hora, ver uma peça e ouvir a história e a explicação dessa peça, ou então no dia 24 de julho, ao fim da tarde, às 6 da tarde, e percebermos então as histórias por trás desta curiosa peça cerâmica. Joel, vamos olhar também para as comemorações do bicentenário de Camilo, que esta semana está bem presente na cidade do Porto. Onde? Sim, na Biblioteca Almeida Garrett, no Palácio, a Biblioteca, o Museu do Porto e bibliotecas municipais estão a promover este ano, como tu dizias, a propósito dos 200 anos do Camilo, um ciclo de conversas, chama-se mesmo Conversas com Camilo, uma por mês, e a desta semana é uma conversa do Pedro Mexia com a Maria Antónia Oliveira, a moderação é do Hugo Pinto Santos, e em torno de um tema muito curioso, que é a construção de Camilo, enfim, a forma como nós olhamos hoje, ou há já muitos anos, para o Camilo, a forma como Camilo foi construído, a imagem que temos dele, pelos seus biógrafos. E Ana Rita, nós não temos seguramente nenhum outro escritor português que tenha sido tão biografado. É incrível, é sobre isso que a Maria Antónia Oliveira e o Pedro Mexia seguramente vão falar, é incrível a quantidade de gente que escreveu sobre o Camilo, desde Vieira de Castro, Alexandre Cabral, Freitas Fortuna, Teixeira de Pascoais, Aquilino Ribeiro, e o que é incrível é que há mesmo algo, o Camilo ainda era relativamente novo, e já estava a ser biografado. Com 36 anos,
Camilo tem 36 anos e sai a sua primeira biografia. Também é numa altura em que ele está preso na cadeia da relação, é uma figura já muito mediática, mas com 36 anos já estão a sair biografias sobre o Camilo. E, portanto, nenhum outro escritor português tem tantas biografias e é sobre isso que nós vamos na Biblioteca Almeida Garrett, 19 de julho, às 5 da tarde, enfim, debater, conhecer melhor este escritor. Agora que nos vamos aproximando da Feira do Livro de Porto, que vai ter lugar também nesse mesmo espaço. Ora, e vamos olhar também para uma nova autora em Paredes, que lançou um livro, e esta nova autora é nada mais, nada menos do que a Câmara Municipal, que vai lançar então esta obra. Sim, é um trabalho interessantíssimo, é um atlas do património cultural imaterial. Resulta da vontade da autarquia de Paredes de fazer este levantamento e dá-lo a conhecer à comunidade. Os trabalhos foram coordenados por Anabela Ramos e quando falamos da cultura, do património cultural, muitas vezes evocamos, obviamente, os monumentos, as igrejas, os castelos, enfim. Mas aqui é uma clara aposta nessa dimensão imaterial, aquilo que, como o próprio nome indica, não é material. E é uma componente importante da identidade e do património das comunidades, também de Paredes. A Anabela Ramos, enfim, coordenando estes trabalhos, enfim, debruçou sobre costumes gastronómicos de Paredes, artesanato, as festividades, as lendas, as lenga-lengas, enfim, tudo isso que faz parte da tradição, da identidade, mas que não é material e que é, por isso, um património muito ameaçado e que importa registar. E é exatamente isso que foi feito neste livro lançado no dia 10 de julho e onde podemos encontrar, enfim, capítulos dedicados à produção da broa, a questão dos termossos, as cadeirinhas de palhinha, que também são ali muito produzidas em Paredes, hoje conhecida pelo seu mobiliário, que também não aparece do nada, obviamente toda uma longa tradição, as lendas, as músicas tradicionais. Portanto, é um atlas que seria bom que outros concelhos, um pouco por todo o país, seguissem este exemplo da Câmara Municipal de Paredes. Ora, e há também um novo livro, desta vez publicado por Hélder Pacheco. Este livro resume-se essencialmente a quê? Ana Rita, o Hélder Pacheco, nos seus 88 anos, surpreende-nos mais uma vez. Aliás, este livro, que se intitula Porto do Tempo na Cidade, 40 anos de escrita sobre o Porto e os portuenses. E, de facto, o Hélder Pacheco, ao longo destes 40 anos, enfim, brindou-nos com dezenas e dezenas de livros sobre a cidade. E este livro, que não resulta de uma ideia dele, foi a sua editora, Afrontamento, que o desafiou a, 40 anos depois, lançar um olhar sobre todos os livros que ele publicou sobre a cidade do Porto e retirar, portanto, é uma seleção de Hélder Pacheco, de algumas das partes mais importantes de todas essas obras que ele publicou ao longo destas 4 décadas. É uma forma também de recordarmos esta obra fabulosa de Hélder Pacheco. Ana Rita, deixa-me dizer que o Hélder Pacheco é um dos mais fabulosos divulgadores da história, do património, da identidade da cidade do Porto. É um dos meus mestres. Eu tenho os meus mestres académicos e outros mestres extra-académicos. E tive a felicidade, desde a década de 80, de acompanhar a produção de Hélder Pacheco, e ele é, para mim, uma referência, e, portanto, acho bem que a cidade o homenageie também em torno deste seu mais recente livro. E fica também aqui a sugestão da leitura deste livro. Joel, temos 30 segundos para terminar a viagem desta semana com o Caminhos da História. Qual é que é o episódio? Ana Rita, vamos terminar estes episódios que nos ocupou durante estas 3 semanas, que nos levou a Marrocos, por causa da Batalha de Alcácer Quibir. E neste último episódio estamos mesmo no espaço onde aconteceu a maior tragédia militar portuguesa. É para ver aqui no Porto Canal com o Joel Cleto. Joel Cleto, muito obrigada. Até para a semana. Obrigada.